Qual o seu estilo parental? Você se acha um bom pai? Você se acha uma boa mãe? Você se culpa demais pelas coisas que acontecem com seu filho? Você se pergunta toda hora onde foi que você errou ou no que você precisa melhorar? Eu acredito que sim. Você, pai, tem um poder muito grande de ser um grande fomentador da autonomia do seu filho, como também pode ser um grande fator de problema na vida futura do seu filho. E eu não quero fazer nenhum terrorismo com você nesse vídeo, eu quero te orientar para que tu se sinta mais capaz de identificar qual o teu estilo parental e qual a consequência desse estilo parental na vida do teu filho futuramente. A gente vai ver 4 estilos parentais e eu te garanto que tu vai se reconhecer em pelo menos um deles. E o mais importante, eu vou te mostrar como esse estilo parental vai acabar moldando a vida do teu filho futuramente. Imagina que ser pai é como se tu fosse um jardineiro, onde você pode regar demais uma planta e ela apodrecer as raízes, onde tu pode regar de menos e ela murchar, onde tu pode usar muito agrotóxico, muito fertilizante e acabar queimando essa planta. Ou a gente pode encontrar um equilíbrio. É fácil encontrar o equilíbrio? Não. É fácil a gente saber se está indo no caminho certo o tempo inteiro? Não, por isso que a gente vai fazendo sempre avaliações, medindo as reações, tentando melhorar. Quanto mais consciência a gente pôr no processo, melhor vai ser o resultado, sabendo que esse resultado nunca vai ser perfeito. E o mais importante é que a gente saiba é que não existe nenhum pai naturalmente bom. Existem pais que aprenderam técnicas, se esforçaram, procuraram saber qual o melhor jeito de lidar com uma dificuldade do seu filho ou lidar com uma fase do seu filho. Então, desses 4 estilos parentais que a gente vai ver juntos, 3 deles podem causar problemas na vida futura do teu filho. E um deles vai ser o ideal e o que a gente vai construir nesse vídeo. O primeiro estilo é o pai controlador. E aí, nesse momento, eu quero que tu pense num tijolo rígido, pesado, inflexível. E aí, quando a gente pensa nisso, pensa assim que quando a gente tem esse estilo parental, você acha que é sua responsabilidade controlar a vida do seu filho. E como é que eu sei se eu sou um pai controlador? Você pune para ensinar, grita, usa um tom de voz elevado quando não é obedecido. Acredita que o adolescente ele tem que fazer as coisas para o seu próprio bem. Usa algumas frases assim, enquanto você morar na minha casa, são as minhas regras. Ou até, porventura, busca tirar alguma vantagem ali da situação. Porque uma forma de controlar uma pessoa, um adulto, é pelo movimento da culpa, pelo movimento desse mal-estar. Quanto mais mal-estar eu produzir nessa pessoa, mais eu vou conseguir controlar essa pessoa, porque ela vai se sentir em dívida. E a consequência disso é a gente ter filhos que, por vezes, vão acabar mentindo, acabar fazendo escondido, omitindo quem eles são, tendo uma distância dos pais, uma desconexão dos pais. Porque ele entende que é melhor ele evitar, ele fugir, ele se distanciar do que enfrentar aquela explosão do pai, ou até a frustração, a decepção, esses argumentos, essas frases que acabam fazendo a pessoa se sentir pior. Então é comum esses filhos serem filhos mais rebeldes ou adultos que não sabem tomar decisões sozinhos, adultos viciados em aprovação, que acabam encontrando parceiros controladores também, perpetuando esse funcionamento da família. Então esse estilo de pai, por mais que eu saiba que existe um pai preocupado com o futuro, um pai que às vezes também sente muito as questões do filho e busca fazer o melhor para ele, lidando do jeito que ele também aprendeu a viver, quando a gente começa a entender a consequência disso, na maioria das vezes a gente entende que não é exatamente o que tu queria inicialmente. E aí, por isso, é importante que a gente fique aqui nesse vídeo para ver os estilos de pais para construir saudável juntos. O segundo estilo é o pai muito permissivo, que ele é praticamente um capacho do filho, ele deixa o filho pisar, faz todas as vontades, resolve todos os problemas do filho, faz as tarefas do filho, cede quando ele faz birra, tem medo de frustrar aquele filho. E internamente esse pai acredita que amar significa nunca dizer não. E às vezes essa permissão até pode colaborar com comportamentos e crenças ruins pro filho. Eu vou dar um exemplo, uma menina, ela pode achar que ela vai ser amada pelas quantidades de roupas de marca que ela tem. E a mãe proporciona isso para ela, mesmo sem dinheiro, mesmo causando um rombo gigantesco na família, a mãe proporciona para ela, ajudando ela a construir um pensamento disfuncional, uma crença que vai ser ruim para o futuro dela.
E automaticamente ela vai criando comportamentos ruins, porque ela sabe como manipular aquela mãe, sabe manipular aquele pai. Se eu chorar, eu consigo o que eu quiser. Se eu insistir, eu consigo o que eu quiser. Ou se eu me vitimizar, eu vou conseguir o que eu quiser. A gente não tem espaço ali para uma reflexão coerente. Ou às vezes esse pai ele nem tem uma disponibilidade emocional para abrir uma conversa reflexiva com aquele adolescente, com aquele filho. E a consequência disso é a gente ter filhos egocêntricos, que até acreditam que o mundo inteiro lhe deve as coisas. Filhos que são incapazes de lidar com frustração, que explode quando recebem uma negativa, quando a vida diz não. E na maioria das vezes, esse adolescente ou essa criança vive ali um mundo dentro do seu núcleo familiar, onde as coisas acontecem muito fácil. Mas quando ele vai para a vida real mostra o quanto isso não é verdade. Isso pode causar um impacto bem grande na autoestima, na sua capacidade de fazer acontecer no mundo real. E ele vai se frustrando, vai se decepcionando e demora para conseguir construir uma vida independente ou uma vida mais autônoma. Às vezes essa pessoa, esse adolescente, essa criança, ele vai para a vida adulta, ele consegue ter uma boa colocação em empregos e cargos e na sua vida profissional no geral, mas nos relacionamentos ele se torna uma pessoa egocêntrica, não consegue ter um relacionamento saudável, se torna uma pessoa difícil de lidar. O terceiro estilo é o pai negligente. É aquele pai meio fantasma, aquele pai meio ausente. Às vezes ele até tá presente fisicamente, mas emocionalmente ele tá distante. E o filho às vezes tem a sensação de nem conhecer muito bem esse pai ou essa mãe. E o sinal desse pai é às vezes o pai desconhecer coisas da própria vida do filho, desconhecer coisas básicas, não saber como ele tá, não saber como é que anda as notas, como anda o colégio, como anda as suas dificuldades, quem são seus amigos, como é que é sua rotina. Ele às vezes até acha que o filho ele tem que se virar. Ele também vai evitar a conversa difícil, ele vai acreditar que o filho que não dá trabalho é um bom filho, que isso é sinal de que ele é um bom pai também. E como é que a gente pode observar assim comportamentos do filho quando ele tem um pai ausente? Às vezes esse filho ele vai apresentar uma nota mais baixa, ele vai ter algum problema com o uso de substância, vai apresentar uma mudança muito grande num curto período de tempo, e pode acontecer tudo isso sem esse pai perceber, porque esse pai ele realmente é negligente, ele não percebe e ele tem essas crenças de que o filho bom é aquele que não dá trabalho, o filho bom é aquele que não incomoda, mas ele não percebe o que está acontecendo de fato. E na vida adulta desse filho, o que vai acarretar isso? É uma pessoa que não vai conseguir pedir ajuda, que não vai se sentir importante, acreditar que não é importante. Ele vai reproduzir na vida adulta esse abandono emocional. Ele vai abandonar emocionalmente as outras pessoas, porque ele não vai conseguir dar o que ele não teve. Então, para essa prática aqui, já que a gente falou desses estilos de pais, como é que foi a tua reação a última vez que o teu filho te desobedeceu? Você quis punir ele. Então, pode ser que tu tenha estilo controlador. Você quis ceder, se você cedeu, o estilo permissivo. E se você ignorou, o estilo negligente. Vamos para o estilo de pai que funciona, que é o gentil e firme. O pai gentil e firme, ele vai construir um filho mais responsável, mais confiante, mais cooperativo. E eu volto a frisar, é um estilo gentil e firme. Não é um estilo permissivo e autoritário. Não, ele é gentil e firme. E o que significa isso? É que você respeita ele, você se respeita, você é empático e tem limites. Você ensina, você não pune, você é consistente e você é flexível quando é necessário. Então vamos ver os princípios então desse pai mais gentil e firme. A liberdade, o primeiro princípio, é que a liberdade ela vem com responsabilidade. Você quer sair, você vai sair, mas a gente precisa conversar sobre ser responsável, a gente precisa construir essa responsabilidade e você precisa provar que é responsável. O segundo princípio é o do respeito mútuo. Eu te respeito e você me respeita. E a gente vai construindo essa noção de respeito na relação em casa para aquilo ir respingando, para aquilo ir refletindo no mundo exterior. O terceiro é que erros são oportunidades para a gente aprender. A gente não precisa buscar essa punição o tempo inteiro, mas buscar o aprendizado, ter esse ambiente de aprendizado familiar.
O quarto princípio é que a gente pode aprender habilidades valiosas, como habilidades sociais, de resolução de problemas, de comunicação, promovendo, mais uma vez, esse ambiente familiar de crescimento. O quinto princípio é você faz parte do universo, mas não é o centro do universo. Isso vale tanto para o filho quanto para o pai, porque a família é uma equipe e não uma monarquia, principalmente na fase da adolescência. Não, isso não vale para as fases iniciais, porque obviamente, né, muito criança precisa dessa orientação. Mas o adolescente, é difícil você querer manter essa monarquia quando ele precisa de conversa, precisa de reflexão, precisa entender o mundo, precisa de uma orientação mais conversada, mais exposta, mais dialogada. E o sexto, muito importante, que consequências naturais existem. A vida ela vai ensinar melhor que a punição. E a gente ter esse ambiente familiar, onde a gente constrói esse conceito de consequências, que é natural a gente ter consequências com as coisas que a gente fez, é natural a gente ter consequências das nossas atitudes e que a gente tenha um apoio familiar para sair melhor dos nossos desafios, para lidar melhor com as consequências boas e ruins, porque o filho ele vai apresentar inúmeras dificuldades, a adolescência vai trazer inúmeras dificuldades. E quando o pai ele tenta passar pano para tudo ou fazer ele evitar de passar por esses desconfortos, a gente vai criando filhos débeis. Mas é diferente um pai que ele oferece apoio, mas também encoraja ele a ele mesmo, ao filho mesmo e passar pela dificuldade, é diferente do pai que quer resolver o problema, ou é diferente do pai que deixa o filho resolver os problemas sozinhos. Sim, você vai ter que ir lá conversar com o seu professor. A gente pode pensar em ideias de trazer argumentos para conversar com o seu professor, mas você vai ter que ir lá conversar com o seu professor. Você vai ter que resolver esse problema. Um pai controlador vai forçar uma obediência. Um pai permissivo vai evitar o conflito. Um pai negligente vai ignorar o problema. E um pai gentil e firme vai ensinar as habilidades que o filho precisa. Um pai gentil e firme, ele não vai querer um resultado imediato, ele não vai ser obcecado por resultados imediatos, mas ele vai ver essa construção de longo prazo e vai achar espetacular isso, vai achar maravilhoso essa construção de longo prazo. E quanto mais ele passar esse valor que ele dá para as coisas que se faz a longo prazo, para os processos, para a paciência, para a construção de virtudes, com mais probabilidade ele vai construir e vai moldar um filho mais responsável, mais cooperativo e mais confiante. Então, ao invés da gente fazer algumas perguntas assim, como é que eu vou fazer o meu filho me obedecer? É mudar essa pergunta para se perguntar como é que eu vou ajudar o meu filho a se tornar mais capaz de lidar com essas situações. Como eu posso ensinar o meu filho a ter habilidades para a vida? E quando a gente fala nos estilos parentais, eu gosto de mostrar para o pai que ele não tem muita escolha do estilo dele antes da gente ter conhecimento. Que você, ou o pai que você está analisando, ele é um reflexo da própria vida dele, dos estilos que ele teve, dos estilos parentais com quem ele teve contato. Porque o pai, ou ele é igual aos estilos que ele teve, ou ele tenta ser o extremo oposto do estilo que ele teve. E as duas formas podem ser bem destrutivas. Um pai mais controlador, ele veio ali de um ensinamento de que a autoridade se dava pela força. Um pai mais permissível, na maioria das vezes, veio de uma criação mais autoritária e pensa, eu não quero ser assim. Já os pais negligentes foram criados por pais mais ausentes e reproduzem isso. Cria essa ideia de que a pessoa se vira sozinha, de que ela consegue tudo sozinha, porque ela pensa, né? Se eu me virei, essa pessoa também consegue. E os pais gentis e firmes, eles quebram ciclos, aprendem técnicas novas, habilidades novas e constroem um rumo diferente para essa geração que está nas tuas mãos. Por isso que lidar com as questões da adolescência mexe até com as nossas questões, com a nossa criação, com a nossa infância, com os nossos padrões. E é por isso que eu venho falando bastante desses conhecimentos até no meu canal. Porque estudando mais a fundo isso, eu pude perceber muitas lacunas da minha própria identidade, da minha própria identidade, da minha própria história, que ficaram ali no meio da minha adolescência, coisas que eu não entendia a meu respeito, ou posicionamento dos meus pais, que fizeram acreditar em coisas a meu respeito que não eram verdades. Era só um desconhecimento deles da própria fase que eu estava passando. Então, voltando às nossas questões dos estilos parentais, entrando na tua história, lembra como os teus pais reagiam quando você desobedecia. Como é que ele te tratava, como é que eram os estilos parentais dos teus pais com você.
Será que você está replicando? Será que você está fazendo o oposto? Tenta entrar na tua história, entender o que você não teve, as tuas necessidades emocionais. A gente tem um vídeo aqui no canal, dentro da nossa playlist de terapia de esquemas mentais, curso de terapia de esquemas mentais, um vídeo só de necessidades emocionais que são importantes ali pra gente construir um adulto saudável. Que necessidades emocionais que tu não teve? E será que teu filho ele tá apresentando sinais de que você tem um estilo parental disfuncional? Você não tá conseguindo perceber ou tá enxergando, mas não estava muito claro para você? Se você faz o estilo controlador, talvez seu filho esteja mentindo constantemente, explodindo do nada, mais rebelde, ou até submisso demais, com medo, não contando os problemas para você, planejando até sair de casa, fugir um dia depois dos 18 anos. É natural esse tipo de coisa. Então, se você também vem de um estilo parental mais permissivo, talvez seu filho esteja apresentando muita birra para conseguir o que quer, aceitando não como resposta, irresponsável demais ali com dinheiro, irresponsável com tarefas, com compromissos, uma explosão muito grande quando é frustrado, achando ali que o mundo gira em torno dele. Aí se tu vem ali de um estilo parental mais negligente, talvez seu filho esteja resolvendo todos os seus problemas sozinho, não falando de nada muito importante, não abrindo nenhum assunto da sua vida, né, deixando só conversas ali super banais em pauta, bonzinho demais, ou até buscando atenção de forma destrutiva, né, uso de substância, coisas nesse sentido, comportamentos assim mais autodestrutivos. E aí, se tu tem esse estilo mais gentil e firme, o teu filho ele vai apresentar comportamentos também, que é querer conversar sobre os problemas, aceitar as consequências ali com alguns ensinamentos até que você já passou para ele, com algumas frases mais reflexivas que você mesmo já orientou em outros contextos. Vai apresentar um comportamento responsável, mesmo quando ele não está sendo olhado, mesmo quando ele não está sendo vigiado, vamos dizer assim. E vai tentar resolver os conflitos ali com os recursos que tu já passou para ele. Às vezes vai até mostrar ali um amadurecimento, né? Tu vai acompanhar esse amadurecimento, esse crescimento nas próprias atitudes do teu filho. Porque às vezes o pai vem assim de comportamentos que ele realmente não entende. Aquele filho odiando ele, mas na verdade o filho tem medo de frustrar aquele pai, então ele se distancia demais porque ele sente uma pressão muito grande dos pais. Um filho mais quieto, que não fala mais nada pro pai porque sente que tudo pode virar alguma coisa, uma consequência negativa para ele, porque esse pai ele não é um porto seguro para ele, não é um lugar seguro para ele estar. E para te deixar mais tranquilo e também mais alerta, na adolescência é a nossa última janela de oportunidades para a gente criar influências positivas nesse filho. Porque depois dos 18 é mais complicado. Então, nesse momento, a gente pode reconhecer que está errado, que quer mudar, a gente pode comunicar para os filhos que quer mudar. Entenda que as reações do seu filho é um reflexo, muitas vezes, do seu estilo parental, então é um momento ali importante para mudar. Aprender essas novas habilidades, aprender esses conhecimentos, querer efetivamente se tornar um pai mais consciente dos processos do filho. Lembra, estilo parental, um estilo de pai parental mais gentil e firme é uma construção de habilidades. Então, a pessoa ela não nasce com isso. Ela tem que estar ali efetivamente consciente, buscando ser esse estilo, com os inúmeros desafios que tem a adolescência. E mesmo que você se sinta estranho, né, mudando, né, surfando nesses estilos parentais, é um momento importante mesmo que você se sinta estranho. Uma mudança real, ele leva tempo, leva prática, leva estranheza. O grupo, né, que a gente tá, a nossa família, vai estranhar, óbvio. E bom, a gente pode também atuar ali numa situação mais emergencial. Estou com um filho que não fala comigo. Então, nesse caso, uma situação mais de emergência, né? Estou com um filho que não fala comigo, tá muito difícil a comunicação. Então, o primeiro passo é você pedir desculpa para esse filho. Peça desculpa pelos erros do passado, por você não ter tido capacidade para lidar com as situações. Abra um pouco, tira um pouco a armadura para conversar ali com esse filho e calma. Eu sei que tu já tá prevendo muitas patadas ou muitos comportamentos que você acha um pouco aversivo, mas calma. Porque aí tu vai perguntar para ele como é que tu poderia se tornar um melhor pai, uma melhor mãe. E aí tu vai escutar, sem se defender. E vai escutar isso, e se tiver ali
algo que vocês construírem juntos. E aí é interessante que a gente consiga achar uma coisa pra gente conseguir buscar essa mudança. Uma coisinha que foi falado nessa conversa eu vou querer implementar. Uma coisa específica ali que ele pediu eu vou querer implementar. Um exemplo, você grita demais e já sai me xingando, já sai me botando de castigo, sei lá. Uma punição, né? Ao invés do pai começar a gritar, porque ele ouviu o filho e ele quer mudar, ao invés do pai começar a gritar, ele vai dizer, como é que eu posso te ajudar a resolver isso? É uma mudança significativa, mas dá pra testar. Bom, pessoal, então terminamos nossos estilos parentais aqui juntos, construímos esses conceitos, estamos aqui para defender a bandeira de que a gente não tem filho problemático, mas a gente tem um estilo parental que vai refletir no nosso filho, que a gente pode construir um estilo mais gentil e firme, e não é para culpar você, mas é para te dar habilidades para fazer esse sistema familiar ser um lugar acolhedor, um lugar de crescimento de ambos. O meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga. Eu vou deixar aqui embaixo um número, um link de um grupo de WhatsApp de mães que eu estou criando, acumulando alguns números que eu gostaria e que eu pretendo ter esse grupo para mandar mensagens diárias de orientações para pais. Vamos ver como é que vai ser essa formação desse grupo, se eu vou conseguir acumular esses números. E fica tranquilo que vai ser um grupo de WhatsApp gratuito, tipo uma newsletter. Porque eu já faço isso com as mães de adolescentes que eu atendo e seria uma orientação num grande grupo. O meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se tu tem interesse também de fazer terapia, aqui embaixo tem os meus dados. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.